Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Jame por me encontrar. Nota de autor. Este livro é uma obra de ficção que explora muitos dos aspectos mais estarrecedores da guerra e da sobrevivência. Seu teor pode afligir a sensibilidade dos leitores. Alchemized é uma fantasia sombria que retrata violência de guerra, violência religiosa, representações de trauma complexo, ideação suicida, automutilação, experimentos em humanos, tortura médica, eugenia, canibalismo, agressão sexual, estupro e alusões à necrofilia. Por favor, lembre-se de que o autor não endossa os fatos representados neste livro. Uma vez que Alchemized é narrado por um ponto de vista limitado em terceira pessoa, a obra necessariamente envolve distorções de ponto de vista, assim como fatos perdidos ou mal interpretados. É recomendada prudência na leitura. Parte 1. Prólogo. Helena se perguntava, às vezes, se ainda possuía olhos. A escuridão que a rodeava nunca tinha fim. No começo, achou que se esperasse pelo tempo necessário, algum tipo de vislumbre luminoso apareceria ou alguém viria. Ainda assim, não importava quanto esperasse, isso nunca acontecia. Somente escuridão interminável. Tinha um corpo, sentia-o como uma jaula, envolvendo-a, mas nenhum esforço ou tomada de decisão poderia fazê-lo se mexer. Flutuava inerte e indiferente, com exceção dos momentos em que convulsionava violentamente com o surgimento dos choques, ondas de eletricidade que a percorriam, começando na base da nuca e contraindo de forma terrível todos os músculos de seu corpo. Da mesma forma repentina com que surgiam, desapareciam. Era a única coisa de que dispunha para demarcar uma noção de tempo. O intuito deles era garantir que os músculos não se deteriorassem por completo enquanto ela estava em inércia. Helena se lembrava desse detalhe. Que fora deixada ali como prisioneira preservada, mas que algum dia, alguém viria buscá-la. No começo, contará o tempo entre os episódios de choques para calcular a frequência deles. Segundo por segundo. 10.800. A cada 3 horas, sem falta. Nunca mudava. Então, passará a contar as séries de choques em si, mas conforme o número só crescia, ela parou por medo de descobrir. Forçou-se a se concentrar em outras coisas que não há espera. Não a perpetuidade. Precisava esperar, portanto criou uma rotina para manter a mente ativa. Imaginou caminhadas. Montanhas e céu. Visitou todos os lugares por onde já andara. Todos os livros que já tinha lido. Precisava aguentar. Continuar alerta. Assim estaria pronta. Precisava continuar de prontidão. Não se deixaria esvanecer. Capítulo 1. Quando a luz surgiu, quase rachou o cérebro de Helena. Gritos soaram. Porra! Como é que essa aí está acordada? Uma voz rompeu a agonia dos sentidos sobrecarregados. A luz a perfurava. Uma lança nos olhos enterrando-se em seu crânio. Deuses, os olhos dela. Helena se contorceu. A luz ficou turva, rodopiando. Um líquido desceu queimando por sua garganta. Um rugido se materializou em seus ouvidos. Dedos escorregadios cravaram-se nos braços dela, apertando os ossos, arrastando-a para cima. O ar encheu seus pulmões, fazendo-os reclamar quando o fluido voltou por onde tinha entrado. Que merda, esse gel da inércia. Não dá para segurar direito. Faz ela calar a boca. Vai acabar se afogando. A cabeça dela colidiu com alguma coisa quando foi derrubada. Pedra áspera arranhou suas mãos. Ela tateou às cegas, tentando se levantar. Os olhos se fecharam, mas a luz continuava como uma lâmina perfurando o crânio. Um objeto duro foi arrancado de sua nuca e algo quente e molhado escorreu por sua pele. Como é que ela ainda está acordada, cacete? Alguém deve ter errado a dosagem dessa aqui. Não deixe ela se arrastar para longe. Seus braços foram agarrados mais uma vez e Helena foi erguida do chão. Ela se desvencilhou, forçando os olhos a se abrirem. Tudo que conseguia distinguir era um branco ofuscante. Lançou-se naquela direção. Sua vadia desgraçada, você me cortou. Sentiu uma dor explosiva na parte de trás da cabeça. Ainda havia luz quando ela recobrou os sentidos. Lentamente, como se Helena estivesse embaixo d'água, nadando na direção de uma superfície que se encontrava além do alcance, a consciência infiltrava-se aos poucos. Os olhos estavam fechados, a luz, do lado de fora deles. Já sentia a dor da claridade. Estava deitada em algo duro. Uma mesa fria, o metal inerte sob os dedos. Conseguia distinguir vozes, abafadas, mas próximas. Ué? A voz de uma mulher. Mais alguém? Não. A voz de um homem. Aquela primeira, a mesma de antes. Tiramos todos os outros. Só essa é que armazenaram errado. E ela estava consciente quando você abriu o tanque? Com certeza. Começou a gritar quando erguemos a tampa para tirá-la de lá. Quase morri do coração, juro. Villains levou um susto tão grande que por pouco não a afogou, e aí, quando conseguimos puxá-la de lá, parecia um animal feroz. Me arranhou pra caralho até conseguirmos dopá-la.
Estava com acesso intravenoso e tudo, mas a sedação estava desligada. Alguém deve ter mexido. Isso não explica a falta de registro, retrucou a mulher. Que estranho. Provavelmente foi feito na pressa. Não deve ter ficado muito tempo. Até a maioria dos que foram feitos direito morreram. Um monte dos tanques virou só sopa e ossos. O homem deu uma risada nervosa. Vamos saber mais quando eu a mandar para a central, disse a mulher. Soava desinteressada. Você fez o certo em reportar. É uma anomalia. Me avise a quantidade dos outros que acordar. Qualquer cadáver que esteja inteiro a ponto de ser reanimado vai para as minas. O gado vivo vai para o entreposto. Pode deixar. E você vai fazer uma recomendação minha, certo? Significaria muito vindo de você. O homem soava esperançoso e a risada era forçada. Não estou ficando mais jovem, sabe? O necromante supremo tem muitas petições para avaliar. Seu trabalho não será esquecido. Mande preparar o transporte. Passos recuaram seguidos por um suspiro irritado. Não precisa fingir estar inconsciente. Sei que está acordada. Abra os olhos, ordenou a mulher. Alterei seus sentidos, então a luz não deve incomodar tanto. Cautelosa, Helena espiou por entre os cílios. O mundo ao redor era uma penumbra esverdeada, cada forma parecendo sombras. A silhueta vaga de uma pessoa apareceu à direita. Os olhos dela seguiram naquela direção, lentos. Ótimo. Está obedecendo a instruções e acompanhando movimentos. Helena tentou falar, mas tudo que saiu foi um arquejo. Ouviu-se um clique de uma caneta, papéis sendo folheados. Então, prisioneira 1273, ou seria a prisioneira 19.819? Você tem 2 números de detenta, e nenhum deles está registrado nessa instalação. Você tem nome? Helena não disse nada. Agora que o mero conceito de luz já não a apavorava, estava conseguindo raciocinar um pouco. Ainda era prisioneira. A outra bufou, impaciente. Está me entendendo? Helena não respondeu. Bom, suponho que fosse de se esperar. Logo saberemos. Vocês aí, tragam-na para cá. A silhueta virou um borrão ao se afastar e novas figuras apareceram. Helena sentiu o toque frio nos pulsos. O fedor de conservantes químicos e carne velha queimava suas narinas. Necroservos. Tentou distinguir o rosto deles, mas seus olhos continuavam embaçados, recusando-se a focar. A mesa começou a vibrar conforme ela era rolada pelo chão de pedra, o estremecimento irradiando do crânio até os dentes. Então tudo ficou tão claro que era como se agulhas perfurassem as retinas de Helena. Ela soltou um grito abafado e fechou os olhos com força outra vez. Uma guinada nauseante para cima e foi engolfada pela escuridão outra vez, um motor rugindo em algum lugar abaixo dela. Precisava escapar. Tentou se mexer e sentiu um baque de metal. Fique parada, ordenou a mulher, retornando de repente. Perto demais. Helena resistiu, a respiração saindo ofegante, as mãos e os pés se retorcendo nas constrições. Precisava fugir. Precisava. Não dificulte ainda mais o meu dia, disse a mulher, a voz gélida. Dedos agarraram a base do crânio de Helena, e um pulso de energia invadiu seu cérebro. Escuridão outra vez. Agonia arrebatadora e um terror repentino trouxeram Helena de volta à consciência. Ela se sentou, os olhos arregalados, bem a tempo de ver uma seringa sendo retirada. Fez-se um estalo nas correntes, e ela caiu para trás, o coração acelerado, cada batida uma pulsação de dor como se o órgão tivesse sido esfaqueado. A seringa tiniu ao ser largada em uma bandeja de metal em algum lugar à direita. Pronto. Isso deve deixar você lúcida e apta a falar. Era a mesma mulher de antes. Helena não estava mais na mesa, nem no transporte. Havia um colchão duro sob ela e o cheiro forte de antisséptico impregnando o ar. Tudo que via era o teto cinza escuro. Apesar da dor, sentiu a energia de súbito retumbando pelas veias, transformando-se em um calor escaldante que queimou as mãos quando as flexionou. Sentia a consciência tornando-se mais aguçada e tudo ficando mais iluminado e mais nítido. Virou-se, e o metal cravou-se no pulso. Nada disso. É mais fácil quebrar seus ossos que se livrar dessas algemas. Responda as minhas perguntas e eu talvez a deixe se levantar antes de o efeito da droga passar. Pelo que já vi, a alternativa pode ser muito dolorosa. Sem conseguir se mexer, Helena sentiu a própria mente sair em disparada. Uma injeção, algum tipo de estimulante forte. Presa dentro do corpo, a energia foi para o cérebro, e os pensamentos atrapalhados e em pânico entravam em um foco cristalino. Helena Marino. Ela ouviu um folhear de páginas. De acordo com o arquivo 1273, você deveria estar morta. Foi marcada para o abate devido a ferimentos extensos não especificados. A designação no 19.819, no entanto, significa que você foi selecionada para a inércia. Mais páginas. O curioso é que não há registro algum da sua entrada lá, nem de que tenha sido submetida ao processo. A mulher estalou a língua. Você só passou a existir em nosso sistema de arquivamento desde agosto do ano passado. São 14 meses. E agora a encontramos no depósito de inércia no qual sua entrada nunca foi registrada. Por quê? Helena piscou devagar, tentando processar a informação. 14 meses? É evidente que ninguém é capaz de sobreviver em inércia tanto tempo assim. Mesmo 6 meses sob condições perfeitas é quase impossível, e você nem sequer foi armazenada corretamente. Então de onde veio?
E quem deixou você lá? Helena virou a cabeça, recusando-se a responder. A mulher emitiu um som, dando um passo para mais perto. Você não está encrencada. Me conte a verdade e vamos acabar logo com isso. Onde estava antes de ser colocada em inércia? Perguntou ela, pronunciando cada palavra devagar. Helena não respondeu nada, embora a mandíbula ardesse para se mexer. O corpo dela começou a tremer conforme as batidas do coração espalhavam ainda mais a droga por suas veias. Não havia mais ninguém para proteger, mas ela se recusava a cooperar com seus captores, tampouco a facilitar qualquer coisa para eles, mesmo que fosse algo banal como sistema de arquivos. Além do mais, não estivera em nenhum outro lugar. Onde? Você estava. Antes da inércia? A mulher falava alto agora. A garganta de Helena se apertou enquanto ela tentava não pensar na resposta, uma vez que a lembrança a dilacerava por dentro. Antes do depósito fora capturada com todos os outros, enfiada nas jaulas do lado de fora da Torre da Alquimia, aonde todos os prisioneiros tinham sido levados para testemunhar as celebrações do fim da guerra. Ainda conseguia sentir o cheiro da fumaça e do sangue no calor do verão, os aplausos ruidosos enquanto os líderes da resistência morriam, os gritos esvanecendo. Viu-os morrer e mesmo na época, sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Algum necromante na multidão iria se manifestar, ávido por se exibir, e em questão de segundos um cadáver voltaria a andar. Alguém em quem Helena confiara ou a quem servirá, trazido de volta à vida por meio da reanimação. Um necroservo, um corpo vazio automatizado. Eram rasgados ao meio, a pele dilacerada, os órgãos extraídos, as cavidades oculares esvaziadas, o rosto inexpressivo, e seriam então usados para matar o próximo traidor de uma forma ainda mais brutal. As execuções não tinham cessado até que o ar estivesse espesso com uma névoa sanguinolenta. O corpo do general Titus Bayard fora usado para matar a esposa. Devagar. Fizeram-no comer os pedaços dela conforme os cortava. Cada morte dilacerar Helena, entalhando um poço de angústia em seu peito. Quando não sobrara mais ninguém que valia ser morto em um ato público, puseram-na em um tanque de inércia. Os demais prisioneiros tinham ficado inconscientes conforme eram paralisados, agulhas enfiadas nas veias, tubos inseridos nas narinas, máscaras respiratórias encaixadas no rosto. Mas não Helena. Ela fora mantida acordada, ciente do horror claustrofóbico de tudo o que acontecia à medida que era trancafiada dentro do próprio corpo e deixada na escuridão. À espera de que alguém viesse resgatá-la. Mas ninguém tinha vindo. Dedos estalaram na frente de seu rosto, despertando-a da memória. A mulher a encarava. Não vou permitir que um erro de arquivamento manche a minha reputação. Se não responder, vou parar de fazer isso do jeito fácil. Helena estremeceu. Está vendo? Você está me entendendo. Sentiu o estômago embrulhar, mas cerrou a mandíbula. A mulher se aproximou mais. Os olhos de Helena se esforçavam para distingui-la. Um rosto quadrado, lábios contraídos e impacientes. Um uniforme médico. Talvez seja melhor dar um exemplo. A mulher levou a mão à nuca de Helena. Ela ofegou em resposta, uma energia fria se espalhando dentro de si, descendo por sua coluna. Não era o mesmo choque elétrico do tanque, este enterrou-se na pele de Helena como uma agulha colocada pela mão da mulher. A descarga de energia a percorreu como um diapasão até que os dois ressonassem na mesma frequência. A mulher apertou os dedos. Helena sentiu a dor irromper pelo corpo. Soltou um grito ofegante, trêmulo, o corpo convulsionando, as mãos se sacudindo nas algemas. Fique parada. Com outro movimento, o corpo de Helena ficou inerte. Não sentia nada abaixo do peito. Era como se a coluna tivesse sido fraturada. O sangue ribombou, espalhando pânico. Com um mero aceno da mão da mulher, o vazio entorpecido desapareceu. Dedos ásperos por uso contínuo de sabão percorreram o braço de Helena perigosamente. Entendeu agora? A ressonância da mulher ainda transpassava Helena como uma corrente, um aviso visceral. Ela conseguiu a sentir, trêmula. Deveria ter percebido que a mulher era uma vitamante. O gênio inverso da necromancia, direcionado aos vivos em vez de aos mortos. Eu sabia que você acabaria compreendendo. Vamos tentar outra vez. Helena sentiu a garganta se fechar, os olhos arderem, todos os nervos em frangalhos e o sangue rugir nos ouvidos. Qual era o problema em responder? De onde você veio? O Cas. Helena forçou a língua a cooperar. Nada dessa baboseira estrangeira. Fale paladiano, ordenou a mulher, ríspida. O idioma paladiano não existia, a mulher falava o dialeto nortenho. Helena queria informar isso a ela, mas não achou que ajudaria. Engoliu em seco e tentou mais uma vez, porém a língua se enrolava e saía tudo de uma vez só, sem sentido. A mulher soltou um suspiro. Por que vocês, da resistência, sempre desperdiçam meu tempo? Talvez se dermos um choque no seu cérebro, vá se lembrar de como falar um idioma adequado. Dessa vez, ela segurou a cabeça de Helena. Uma onda de ressonância surgiu dos dois lados como dois símbolos batendo um contra o outro. Tudo ficou vermelho. O grito arrancado da garganta de Helena foi animalesco. As mãos se afastaram bruscamente. Mas o quê? Helena não tinha certeza se a mulher estava correndo em círculos ao redor dela ou se era a sala que girava. O que é isso? Quem fez isso com você? Helena a encarou aturdida conforme a visão retornava. As mãos tremiam e sofriam de espasmos, inquietas nas correntes. Ela não sabia o que aquelas perguntas significavam. Alguma coisa foi feita com sua mente, constatou a mulher, soando espantada, mas também com uma empolgação inesperada.
Algum tipo de transmutação. Nunca vi nada igual. Vou precisar relatar isso. E também vou precisar de um especialista. Você tem, a mulher hesitou. Não há um nome para isso. Eu vou ter que inventar um nome. A médica parecia estar falando consigo mesma. Barreiras transmutacionais dentro do cérebro. Como isso é possível? Nunca existem padrões nisso. Ela voltou a tocar em Helena, que estremeceu, mas agora a ressonância não era usada como tortura, apenas como um frisson de energia que percorria o cérebro da prisioneira, fazendo com que o vermelho aterrador voltasse a dominar sua visão. Trata-se de um trabalho elaborado, lindo e profissional. Um vitamante manualmente recalibrando a consciência humana. Helena continuou parada sem entender. O rosto da mulher estava perto o bastante para Helena conseguir distinguir os olhos azuis rodeados por rugas profundas, assim como as que marcavam o entorno da boca. Ela encarou Helena com um fascínio ávido, como se tivesse acabado de receber um presente surpresa. Se Bennett ainda estivesse aqui, ficaria maravilhado com a precisão aplicada. A ressonância percorreu a mente de Helena de modo tão tangível que dava a impressão de serem dedos cavocando seu crânio. Os olhos claros da mulher perderam o foco enquanto trabalhava. Se tivesse acontecido um mero erro em qualquer parte, você teria ficado em estado vegetativo, mas seja lá quem tenha feito isso, deixou você quase completamente intacta. É genial. O quê? Helena por fim conseguiu pronunciar uma palavra com clareza. Eu me pergunto, como será que é? A mulher se afastou e voltou um minuto depois, trazendo uma lâmina de vidro. Helena estreitou os olhos e reconheceu o objeto. Uma tela de ressonância. Com frequência, eram utilizadas em palestras acadêmicas ou procedimentos médicos alquímicos. O gás refletia o formato e o padrão do canal de ressonância por meio de partículas reativas. A mulher estendeu o vidro no alto, a outra mão descansando na testa de Helena, e fez a ressonância percorrer o crânio dela. De novo, ela sentiu a visão ficar vermelha, mas forçou a vista e observou enquanto a nuvem escura entre os painéis se transformava em um formato que lembrava o cérebro humano, e em seguida numa teia de aranha incompreensível, repleta de linhas entrelaçadas. Duvido que compreenda qualquer coisa que tenha a ver com isso aqui, mas imagine que sua mente é uma cidade. Seus pensamentos correm por diversas ruas para chegar a cada destino. As linhas que está vendo aqui são ruas que foram redirecionadas. Barreiras forjadas de modo transmutacional foram criadas, então, em vez de seguir um padrão natural pelo cérebro, alguém preparou rotas alternativas. Algumas áreas foram cortadas por completo. Não consigo nem imaginar como a habilidade que tal trabalho exige. A mulher se calou, deixando a lâmina de lado e encarando Helena inquisitiva. Quem trabalhou em você? A pergunta foi feita em voz alta pausada, articulada com uma clareza proposital. Ela se limitou a balançar a cabeça. A expressão da mulher enrijeceu de forma perigosa, mas depois ela pareceu reconsiderar. Suponho que nem saberia, considerando o estado do seu cérebro. Você provavelmente tem sorte de se lembrar do próprio nome. Presumo que fosse uma estudante de alquimia. Ela indicou com o dedo um aro de metal ao redor do punho de Helena. Helena sentiu cautelosa. E estrangeira. É óbvio. Ela lançou a Helena um olhar incisivo. A prisioneira engoliu em seco. Etras. Ah, então está bem longe de casa. Você se lembra do seu repertório de ressonância? Jill, diversificado. A mulher franziu as sobrancelhas e examinou Helena com mais atenção. Espere. Eu me lembro de ter ouvido falar de você. Você é aquela espertinha que usou de fasta arrumaram uma bolsa. Mas isso já deve fazer mais de uma década, então você deve ter o quê, uns 20 e poucos anos. Os olhos de Helena arderam, e ela sentiu com a cabeça em um gesto rígido. A mulher arqueou uma sobrancelha. Você se lembra do que aconteceu com o Principado Apolo? Foi morto. Aí veio a guerra. Tenho certeza de que se lembra disso. Você ajudou o garoto Holdfast a queimar a cidade? Seu querido Luke, como vocês gostavam de chamá-lo. Um nó se formou na garganta de Helena. Eu não, lutei. A mulher emitiu um pequeno ruído de surpresa, estreitando os olhos. Mas e a batalha final? Presumo que se lembre disso. Helena abriu a boca diversas vezes, a língua se esforçando para se desemaranhar. A resistência perdeu. Houve execuções. Amy Morrow veio, no final. Ele estava com Luke. Ele o matou, lá. E eles depois me levaram para o depósito. Eles quem? Helena engoliu, amargurada. Os defuntos. A mulher soltou uma risadinha. Já faz muito tempo que não ouço alguém ousar dizer essa palavra. Todos os imortais, independentemente das formas que têm, são os seguidores mais ascendentes do Necromante Supremo. A imortalidade é uma recompensa pela excelência que demonstram. Nesse novo mundo, a morte reivindica apenas os indignos. Não importa quais insultos você tente desferir contra os imortais, foram seus amigos que viraram cinzas fadadas ao esquecimento. Ela deu um tapinha com os dedos na testa de Helena. Mas você parece quase intacta. Então por que alguém se deu a todo esse trabalho? E quem poderia ter? A mulher pegou a tela de ressonância, examinando-a outra vez e desapareceu atrás das cortinas. Helena ficou aliviada por ela ter ido embora. Será que sua memória ou sua mente havia sido alterada? Pensava que poderia ser um truque, mas ela mesma vira a tela de ressonância. Sabia qual era a aparência de um cérebro.
Seria preciso uma graduação altamente especializada e extensa em vitamancia para transmutar uma mente até aquele estado. Não era algo que uma pessoa se esqueceria de ter lhe acontecido. Ainda assim, ela não sentia que tinha se esquecido de qualquer coisa, tirando a menção a um ferimento extenso. Helena não se lembrava de ferimento algum. Apenas choque, luto e horror. Engoliu em seco e piscou com força, tentando não pensar no assunto. Olhando em volta, tentou avaliar onde estava. Fosse lá qual fosse a droga com que fora injetada, era de uma eficiência brutal. Um hematoma feio se formava no peito onde a agulha perfurara a caminho do coração. Doía a cada batida. Levou a atenção para baixo. Barras ladeavam a cama, e as algemas de metal nos pulsos estavam presas a elas. A pele ali estava machucada e áspera, e sob as algemas que a prendiam, um aro de metal esverdeado também rodeava cada pulso. Ao menos aqueles eram familiares. Tinham sido colocados nos pulsos dela durante a celebração. Na escuridão carregada de sangue, com pouca luz de tochas e corpos demais em uma jaula apinhada, ela mal distinguira aqueles aros, mas se lembrava deles. Dentro do tanque de inércia, tinha consciência constante deles, envoltos nos pulsos. A existência dos braceletes persistira junto à sua consciência, uma presença inescapável que anulava sua ressonância, prevenindo qualquer manipulação transmutacional que lhe pudesse permitir uma fuga. Mesmo no tanque, ainda sentia o lumítio dentro deles. Por natureza, o lumítio unia os 4 elementos: ar, água, terra e fogo. E naquela união, a ressonância era criada. A fé sagrada professava que a ressonância era um dom criado por Sol, divindade da quinta essência elementar, de modo a elevar a humanidade. A ressonância era uma habilidade rara em muitas partes do mundo, mas não na nação escolhida por Sol, Paladia. O censo pré-guerra estimava que quase 1/5 da população possuía níveis de ressonância mensuráveis. Era esperado que o número aumentasse ainda mais na geração seguinte. Em geral, a ressonância era canalizada na alquimia de metais e compostos inorgânicos, permitindo a transmutação ou alquimização. No entanto, em uma alma defeituosa que se rebelava contra as leis naturais de Sol, a ressonância poderia ser corrompida, permitindo a vitamancia, como a usada pela mulher em Helena, e a necromancia, usada para criar necroservos. Enquanto elemento da ressonância, lumítio poderia aumentar ou até criar ressonância em objetos inertes por meio de exposição, deixando-os alquimicamente maleáveis. No entanto, o lumítio puro era divino demais para mortais. A superexposição causava uma doença degenerativa, e para indivíduos que possuíam ressonância, a exposição direta podia provocar uma dor aguda e brutal nos nervos. O lumítio nos braceletes não deixava Helena doente. O que significava que algo o alterara. A energia poderosa estava conectada à ressonância dela, porém, em vez de aguçar tudo ao redor, inibia seus sentidos. Ela sentia a própria ressonância, mas quando tentava controlá-la, os aros eram como estática nos nervos. Não importava o quanto tentasse, não era capaz de ultrapassar aquela barreira. Tudo que Helena sabia era que enquanto permanecesse com aquelas algemas, não era mais uma alquimista. Capítulo 2. Havia um necroservo ali por perto. Sozinha e já capaz de se concentrar, Helena sentia o cheiro da carne podre e dos conservantes químicos. Os imortais usavam os cadáveres como marionetes para fazer qualquer tarefa braçal ou indesejável. Acorrentada e à espera, ela se perguntou qual era a tarefa daquele ali. Olhou em volta, procurando por sombras além das cortinas. Marino? O nome dela foi sussurrado de modo tão suave que poderia ter sido uma brisa. Virando-se, Helena encontrou um rosto que espiava pela cortina divisória. Forçou a vista e seus olhos conseguiram focar o suficiente para distinguir um rosto pálido e cabelos. Marino, é você? Helena sentiu, ainda tentando descobrir quem era. É a Grace. Eu era uma funcionária do hospital. Ela passou pelas cortinas enquanto falava. Tinha um forte sotaque nortenho do tipo que arrastava as consoantes. Desculpe, eu estou desorientada, respondeu Helena. Não esperava encontrar você aqui. Grace se aproximou, as feições jovens, mas abatidas, surgindo da penumbra. Tinha uma expressão assustada e curiosa. Helena regalou os olhos quando viu. O rosto de Grace estava desfigurado por cicatrizes, cortes compridos que marcavam as bochechas, o queixo e o nariz. Não eram resultado de um ferimento acidental. Tinham sido propositais. Helena tentou erguer a mão, mas as algemas eram curtas demais. O que aconteceu? Grace pareceu ainda mais confusa e então, ao perceber o olhar de Helena, levou a mão ao rosto. Ah, os cortes. Todos temos agora. O quê? Por que os defuntos? Grace balançou a cabeça com força. Fale baixo. Ela espiou os arredores rapidamente, farejando o ar antes de se virar para Helena, os olhos raivosos. Eles usam os cinzentos para escutar às vezes. Tem um aqui, não sentiu o cheiro? Você não pode chamar os imortais de defuntos. A palavra saiu em um sussurro. Se ouvirem, haverá consequências. Helena sentiu apressada, com medo de a outra fugir se ela não tomasse o devido cuidado. Grace se aproximou mais. Não foram os imortais que fizeram isso. Ela indicou o rosto. Nós mesmos fizemos. Os imortais podem fazer o que bem entenderem com a gente, com qualquer um considerado parte da resistência. É o que andam fazendo nesses últimos tempos para ficar com os cinzentos, em vez de funcionários. Às vezes, só querem algo para brincar. Em uma festa ou depois de uma noite fora. Ela fez uma careta. Ninguém interfere. Mesmo aqueles que não são imortais ou que estão nas guildas não fazem a menor questão de interferir, porque todos esperam que agindo assim acabem aumentando as próprias chances de ganhar a imortalidade também.
Grace deu de ombros num gesto brusco. Mas se estiver com a cara arruinada, ninguém vai querer você por muito tempo. Ela respirou trêmula e encarou Helena. Onde você esteve? Helena balançou a cabeça, tentando absorver o que Grace dizia. Eles me levaram para um depósito, depois... Grace semicerrou os olhos. Helena examinou o rosto dela, inquisitiva. A chama eterna ainda? Não. Grace sacudiu a cabeça com violência, a expressão raivosa. Estão todos mortos. Todos eles. Depois que Luke morreu, mandaram o restante de nós para o entreposto da fábrica abaixo da represa. A maioria de nós não pode sair. Precisa de meses de bom comportamento para ter permissão, e aí precisamos usar isso. Ela ergueu um punho algemado com um aro de cobre, mais claro e mais apertado que o de Helena. Precisamos nos apresentar pela manhã e à noite. Temos um toque de recolher. Se alguém desaparecer por mais de 24 horas. Ela engoliu em seco. Se alguém não aparece, o Alcaide Mor é enviado para caçá-lo, e aí esse alguém aparece morto quando ele o traz de volta. A vigia gosta de pendurar essas pessoas, deixa os corpos lá por dias. Quando começam a apodrecer, ela os reanima e faz eles trabalharem com a gente por um tempo antes de serem despachados para as minas. Diz que serve para ninguém se esquecer das regras. Quem? Helena se forçou a perguntar, embora tivesse medo de saber. Grace hesitou, o olhar um pouco mais suave. Lila Bayard foi a primeira que ele trouxe de volta. Grace continuou falando, mas Helena parou de ouvir. Só o que ecoava em sua mente era Lila Bayard foi a primeira repetidas vezes. Lila não. A voz de Grace voltou devagar. A vigia a fez vestir uma armadura paladina e ela foi postada no portão. Estava morta havia um tempo. Deve ter chegado bem longe. A maior parte do rosto estava faltando, e ela não tinha mais a perna protética, então fundiram uma barra de aço para mantê-la de pé. Ela não se mexe mais. Fica só parada lá. Passamos por ela todos os dias. Por fim, Grace pareceu ter notado a expressão de Helena e olhou para baixo. A essa altura, ela é só ossos. A vigia acha engraçado. Helena balançou a cabeça, esforçando-se para acreditar, mas era evidente que Lila estava morta. Se Luke tinha sido capturado e morto, seus paladinos tinham que estar mortos. Fora o juramento que haviam feito morrer pelo principado. Helena engoliu em seco. Mas com certeza em algum lugar, a resistência. A resistência acabou, afirmou Grace em um murmúrio rude. Acha que o resto de nós ia continuar lutando quando todos na chama eterna morram? Não adianta. O Alcaide Mor mata todo mundo. Qualquer indício, até sussurros, são motivo para as pessoas serem mortas. Ele tem um monstro que usa para caçar. A não ser que queira acabar como o próximo cadáver, não adianta fugir ou resistir, nem se organizar. Helena se calou. Grace a observou com cautela, remexendo-se e passando-lhe a impressão de estar pronta para fugir a qualquer momento. Quem é o Alcaide Mor? Helena esperava que fosse uma pergunta segura de se fazer. Ela não se recordava desse título. Grace negou com a cabeça. Não sei. Ele ainda usa um elmo como os imortais faziam na guerra. O necromante supremo é importante demais para aparições públicas, então ele manda o Alcaide Mor em seu lugar. É um tipo de vitamante, mas diferente do resto. Mata as pessoas sem nem precisar tocá-las. Ressonância não funciona assim, retrucou Helena, corrigindo-a por reflexo. Sem uma matriz, um canal estável precisa ser criado por meio de contato, e então... Eu sei como funciona a ressonância. Mas eu já ouvi fazendo isso. Na semana passada. A voz de Grace fraquejou, a garganta subindo e descendo. Tinha um pessoal fazendo contrabando. Os grãos estão em falta. A maior parte do que recebemos no entreposto vem podre. Algumas pessoas estavam aparecendo com comida a mais. Não era muito, mas a vigia ouviu boatos de uma organização se formando. 10 pessoas ao todo. Execução pública. O Alcaide Mor se encarregou de todos ao mesmo tempo. Matou a todos de forma limpa para que durassem mais nas minas de Lumítio. Grace murchava ao falar, como se a memória servisse para paralisá-la. Tudo que resta agora é sobreviver. É só isso que importa. Ela sussurrou aquelas últimas palavras como se não fossem para Helena, mas para si mesma. Por que está aqui, Grace? Perguntou Helena, tentando dar uma olhada ao redor. Isso não estamos no entreposto, certo? Grace balançou a cabeça. Não. Estão chamando este lugar de central agora. Abriga todos os experimentos dos imortais. Ela se engasgou. Tenho 3 irmãos mais novos que eu. Nenhum deles tinha idade o suficiente para se alistar, por isso não estavam nas listas da resistência. Meu irmão Gide logo terá idade para arrumar trabalho e poderá sair do entreposto, e então vai receber um salário de verdade. Nós só precisamos aguentar até lá. Grace. Estão oferecendo um bom dinheiro por olhos. Só um, e cobriria nossos custos por meses. Helena encarou-a espantada. Para que eles querem olhos? Grace balançou a cabeça. Não sei. Só estou interessada no dinheiro. Se ela não estivesse acorrentada à cama, Helena teria tentado abraçá-la. Grace, se fizer isso, nunca vai conseguir recuperá-lo. Grace soltou uma risada abrupta, quase enlouquecida. Eu sei que olhos não crescem de volta. É por isso que pagam bem. Mas... Por que eu deveria continuar com eles? Grace soava quase descontrolada.
Para ter 2 olhos e ver meus irmãos morrerem de fome? Não temos comida. Ela não estava mais sussurrando. As cicatrizes no rosto tinham ficado vermelhas, tornando-se mais destacadas. Você não sabe, você não tem ideia de como as coisas são agora. Onde você estava? Por que não salvou Luke? Era para você ter feito isso, mas não fez. Ele morreu. Todo mundo viu. E os Baiad estão todos mortos. E todo mundo na chama eterna está morto, tirando você. E ainda acha que eu deveria me importar com meus olhos? Antes que Helena pudesse responder ou Grace pudesse dizer qualquer outra coisa, escutaram um som de passos se aproximando. O rosto de Grace foi dominado pelo terror e ela fugiu. As cortinas do outro lado de Helena foram afastadas e diversas figuras preencheram o espaço. Uma delas caminhava em direção à cama, e Helena reconheceu sua interrogadora. As rugas no rosto da mulher estavam retesadas de tensão. Helena não distinguia os outros atrás dela, mas eram de um cinza sobrenatural que de imediato lhe causou arrepios, e o ambiente foi tomado pelo fedor de conservantes. É esta aqui, anunciou a mulher. Está bem presa, eu garanto. Nervosa, ela olhou para as figuras que pareciam se mexer de forma coletiva. Necroservos. Eram todos necroservos. Ela se virou para Helena. O necromante supremo mandou buscá-la. Quer dar uma olhada no seu exame pessoalmente. Helena sentiu um aperto no peito e se debateu nas amarras. Não. Ela não poderia. Não poderia vê-lo de novo. A única vez em que vira o necromante supremo, Morrogue, ele matara Luke. Luke, que tinha sido tudo para ela. Helena se alistara na resistência e jurara lealdade à Ordem da Chama Eterna, não por sua fé, mas por Luke Holdfast. Porque ela podia até não acreditar nos deuses, mas acreditava nele que era bom, gentil e se importava com todo mundo. Ela prometera que faria qualquer coisa por ele. Mas ele morrera diante de seus olhos. Um nó se formou em sua garganta. Não repetiu a prisioneira conforme a cama sacolejava e começava a ser empurrada, os captores indiferentes aos protestos. Foi só nos elevadores que Helena reconheceu os arredores e percebeu o que era central. Os murais e a arte tinham sido arrancados das paredes, os retratos e enfeites removidos, deixando o interior bruto e cru, mas ela reconhecia o padrão complexo e intrincado dos portões de metal do elevador. Ela ouvira todos os dias desde que tinha 10 anos. Estava dentro da Torre da Alquimia. No coração do Instituto de Alquimia que os Holdfast tinham fundado. Aquela era central. O que vocês fizeram? A voz tremia, de horror e angústia. O que vocês fizeram? Acalme-se, ordenou a mulher, falando entre dentes, dirigindo uma expressão de desagrado a Helena, que continuava olhando de relance para os necroservos ao redor. Ela não conseguia ficar calma. Era como voltar para casa e descobrir que todo o conforto que o lar um dia oferecerá fora despedaçado, a beleza destruída, tudo que uma vez fora familiar, reduzido a ruínas. Helena atravessara metade do mundo para ir estudar na Torre da Alquimia. Luke tinha tanto orgulho do instituto que a família construíra. Era o coração de Palladia. Ela o conhecera pela perspectiva dele, toda a história e o significado do lugar. Agora destruído, mutilado. A enormidade da perda de Luke era mais do que podia suportar, mas de algum modo ela foi capaz de sentir o luto por aquele fragmento do fim. Um gemido, meio grito e meio soluço, escapou dela. Dedos agarraram a base do crânio de Helena até as unhas se cravarem em sua pele. Ela estava caindo em uma espiral, despencando. Um túnel comprido tomado por escuridão retorcida. Mãos mortas e frias e o cheiro da morte. Quando voltou a si, estava amarrada a uma mesa. Uma luz clara pairava acima, um feixe direcionado a Helena de modo que não era possível enxergar o restante do ambiente. Havia um homem pequeno de nariz arrebitado tocando o rosto dela com dedos úmidos de suor, cutucando o ar entre os olhos nas têmporas, passando por entre o cabelo no couro cabeludo. Isso é uma maravilha da transmutação humana, devo dizer, afirmava ele em uma voz estridente e rápida. Tinha sotaque. Não do dialeto nortenho, mas algo que soava mais a oeste. Essa habilidade em Vitamancia é milagrosa. Fez bem em me chamar. Fez-se um silêncio demorado e opressivo. Ele tossiu. A questão é. Isso é impossível. É que não pode ser feito. É óbvio que é possível. A evidência está bem aqui, argumentou a mulher incisiva, do outro lado de Helena, pouco visível nas sombras acentuadas. Sim, dê certo, Dra. Stroll. É evidente que tem razão. Mas o uso de Vitamancia no cérebro sempre foi um procedimento delicado. Transmutação nessa escala e complexidade está além de qualquer possibilidade científica. A memória é algo misterioso, bastante mutável quando se é realocada. Não é um lugar, e sim, a jornada da mente. Um caminho. Quanto mais importante, mais viajado, mais forte se torna o caminho. Quanto menos viajado, os dedos dele flutuaram. Vai desaparecendo. Vá direto ao ponto, ordenou a mulher. Doutora. Stroll. Sim, sim. Há áreas no cérebro que podem ser alteradas. Nos laboratórios fazemos a vivissecção de inúmeros cérebros humanos e os reorganizamos de diversas formas, com certo grau de sucesso e também de fracasso. Essa transmutação, no entanto, foi feita sobre o pensamento. Memória. O que foi feito aqui? Gotas caíram sobre o rosto de Helena e ela percebeu que eram pingos de suor do homem. Trata-se de uma alteração do inalterável. Alguém desmontou os caminhos da mente dela e criou rotas alternativas.
Como é que algo assim poderia ser feito sem que se conhecesse todos os seus pensamentos e suas memórias? Não. Não. Cientificamente é impossível. Pensei que a mente fosse sua especialidade. Uma voz surgiu da escuridão, baixa e rouca. A resposta foi um gemido choroso. O cérebro é, Vossa Eminência. Ele fez uma mesura na direção das sombras. Mas esse trabalho está além do meu escopo. Bennett e eu, lembra-se de nossos trabalhos para vossa causa? Espero, memórias não podem apenas ser regeneradas, a mente e o espírito devem forjá-las. O espírito não pode ser alterado pela força externa, as febres. Há alguma forma de revelar o que foi escondido? O homem abriu e fechou a boca feito um peixe, encarando a escuridão como se esperasse ser engolido por ela. Os Old-Face estão mortos, disse a voz rouca. A chama eterna foi dizimada desta terra. O que teriam escondido dentro da mente dela? A pergunta foi recebida com silêncio. Quem a deixou naquele depósito? Stroll deu um passo para frente. Não há nada que confirme, mas com base nos registros, Mando era responsável da época. Foi pouco antes da ascensão dela e transferência para o entreposto. Mande buscá-la. Stroll assentiu e desapareceu. Então, as sombras se mexeram. Helena enxergava apenas pelo canto do olho, mas não deixou de notar quando Morrold surgiu da escuridão. O necromante supremo não era como ela se lembrava. Quando matara Luke, ele ainda era humano. Naquele meio tempo virara outra coisa. Os braços e as pernas se estendiam em articulações impossíveis, e tinha quase o tamanho de 2 homens sobrepostos. A princípio, Helena pensou que ele estava mascarado. O necromante supremo usará uma máscara durante a celebração, em forma de uma enorme meia-lua dourada que escondia metade do rosto como um sol em eclipse. No entanto, quando ele se aproximou, ela percebeu que o que via não era uma máscara. Tratava-se do rosto do próprio Morrold, que era como um crânio, as feições tão encovadas e a pele tão transparente que dava para ver os ossos por baixo. No local onde os olhos deveriam estar havia 2 órbitas vazias e pretas, como se tivessem sido queimadas com brasas vivas. De alguma forma, ele ainda parecia enxergar Helena. Ele se adiantou, uma mão estendida, mas havia algo de errado na mão, a pele esticada de modo bizarro, com juntas demais. Ossos demais. Antes de os dedos roçarem a pele de Helena, a dor da ressonância dele perfurou seu crânio. O vermelho se espalhou pela visão da prisioneira. Os gritos ecoaram, estourando seus tímpanos, indo ainda mais fundo conforme as memórias eram detonadas dentro de seu cérebro. Uma cascata de imagens rompeu sua consciência. Por todo lugar onde olhava havia pessoas morrendo. As mãos dela própria estavam cobertas de sangue. Havia corpos por toda parte. Helena estava ajoelhada no chão segurando torsos, rostos e braços, tentando colocá-los no lugar, costurando-os para que ficassem inteiros. Repetidas vezes, sem parar. Corpos em carne viva por queimaduras, tão consumidos pelo fogo que ela não conseguia identificar as feições. Tinha sempre outro corpo, e então mais outro. A ressonância enterrou-se mais e mais fundo, e os gritos ficaram mais altos. Ela viu Luke. Vívido, como se estivesse ao lado dela. O rosto lindo, olhos tão azuis quanto o céu de verão, a luz dourada do sol refletida neles. Então, Luke desapareceu. Havia sangue por toda parte. Tudo que ela via era uma luz avermelhada, fraturada e desarticulada, espalhada por todos os lados. E os gritos. Os gritos dela. As cordas vocais estavam arranhadas, a dor brutal rasgando seus pulmões e sua garganta. Uma dor dilacerante irrompia de seu coração quando ela ofegou por oxigênio. O homenzinho não parava de murmurar. Eu não recomendaria. Os braços dele estavam aninhados de forma protetora ao redor da própria cabeça. Uma batida na porta e Stroll reapareceu mal olhando para Helena. Manda está a caminho. E, hesitou ela. Eu trouxe Shizu. Pensei que ele teria alguma informação útil sobre a prisioneira. Ele atuou como consultor para a chama eterna. Ela precisa de um novo par de nulificação, de qualquer forma, então achei que ele talvez pudesse aplicar antes de partir. Houve um movimento silencioso na escuridão, e Helena esticou o pescoço o máximo que podia, esforçando-se para ter um vislumbre do traidor. Um homem de rosto redondo e cabelos escuros surgiu, trazendo uma maleta pequena. Parou para oferecer uma reverência ao necromante supremo. Morrold gesticulou para que o homem se aproximasse de Helena. Que tipo de vitamancia a chama eterna utilizava? Shizu se aproximou mais, e Helena percebeu que ele era do leste longínquo. Ele encontrou o olhar acusador de Helena por apenas um instante antes de desviar os olhos. Sinto muito. Ele fez outra mesura. Fui consultado apenas em certas ocasiões por conta do meu conhecimento metalúrgico. Helena soltou um pequeno suspiro aliviado. Com certeza deve saber de alguma coisa, afinal, trabalhou nos laboratórios, retorquiu Stroll, impaciente. Você a reconhece pelo menos? Shizu mal olhou para Helena. Acho que era uma curandeira, respondeu baixinho, enquanto voltava a atenção para a maleta. Helena reprimiu um gemido. Stroll encarou Helena com uma expressão severa, estreitando os olhos. Verdade? Uma curandeira? A forma como Stroll falava era ácida. Ela pigarreou, espiando em volta. É óbvio, eu sabia que havia vitamantes que apoiavam a chama eterna. Como se, ao se martirizarem, fossem conseguir aceitação, por mais que a fé desprezasse seus dons como se fossem abominações. O olhar dela estava carregado de desdém. Só não sabia que essa daí era um deles. Ninguém disse nada. O rosto de Stroll ficou vermelho.
Tenho certeza de que eu acabaria descobrindo isso se tivesse mais tempo para recuperar os registros da resistência. Mas por que alguém se ocuparia em transmutar a mente de uma curandeira? Daquela vez, Shizue fez uma reverência para Stroll. Eu não saberia dizer. Um senso crescente de agitação tomava conta da sala. Morrogue suspirou, um som como um uivo soprando ao vento. Ele não sabe de nada. Aplique a nulificação e tire-o daqui. Shizue lhe ofereceu uma reverência e levantou a mão de Helena o máximo possível, inspecionando o punho e a algema. Tinha mãos macias demais para um metalúrgico. Essas são de um modelo muito antigo. Não suprimem a ressonância por completo, informou ele. Deslizou a algema para cima do antebraço de Helena o máximo possível, e foi como se a estática da supressão estivesse sendo empurrada na direção do cérebro dela com o gesto. Com habilidade, os dedos dele pressionaram o braço da garota, encontrando o encaixe abaixo do pulso entre os dois ossos do antebraço. O batimento cardíaco dela reverberou contra os dedos dele. Shizue o sentiu por um instante e em seguida tirou os dedos, apertando por um breve instante antes de virar-se para Stroll. É aqui. Os dedos ásperos e secos de Stroll envolveram seu pulso. Helena sentiu um leve tinido da ressonância da outra antes de toda a sensação desde a mão até o cotovelo desaparecer, e o corpo se afrouxou, paralisado. Sem explicação ou aviso, Stroll tirou algo da maleta. O objeto cintilou sob a luz, revelando um cabo bulboso e uma longa agulha. Com a facilidade de anos de prática, Stroll enfiou a ponta da agulha no pulso de Helena. Ela não sentiu nada, mas a garganta se fechou, o estômago embrulhando enquanto observava Stroll virar a agulha em círculos lentos para perfurar por entre os ossos, até a extremidade do aparato sair do outro lado. Quando Stroll puxou de volta, uma gota de sangue pingava da ponta e um buraco atravessava o pulso de Helena. O ferimento não sangrava, toda a pele, o músculo e as veias rompidas tendo se fechado de maneira imediata no processo. Deixando o instrumento de lado, Stroll segurou a mão de Helena, dobrando-a e puxando para trás, verificando os movimentos. A sensação retornou devagar, mas a paralisia se manteve. Nervos e veias intactos, declarou Stroll soltando-a. Helena não podia fazer nada exceto observar enquanto Shizue tomava o lugar de Stroll e passava uma espécie de tubo cirúrgico minúsculo através do buraco no pulso até que as pontas estivessem de lados opostos. No instante em que o tubo se encaixou no lugar, a sensação entorpecida da ressonância na mão esquerda de Helena sumiu por completo. Foi como se tivesse perdido um dos sentidos. Ela sentia o tubo dentro de si, uma sensação embotada de inércia emanando dali. Shizue trouxe uma fita de metal. Um dos lados era liso e reluzente e o outro estriado. Ele encaixou uma das estrias em uma ponta do tubo antes de amarrá-la ao redor do pulso e deslizar até a outra ponta, prendendo o tubo no lugar e enrolando o restante da fita, dando voltas em torno do pulso. Inspecionou a tensão e o encaixe, alinhando todas as camadas, e com pouco mais de um tamborilar de dedos, as camadas se transformaram em um aro sólido de metal, encaixado à perfeição. Não havia tranca. Não havia como abri-lo sem ressonância. Shizue deslizou um fio de formato estranho por uma minúscula abertura da antiga algema. O mecanismo ali fez um clique e a algema caiu. Ele a pegou como se fosse alguma antiguidade curiosa e a guardou na maleta antes de passar para o lado direito de Helena. Helena se agarrou desesperadamente à sensação fraca da ressonância que permanecia, tentando concentrar-se, tentando se lembrar de quem e o que ela era, sabendo que desapareceria em poucos minutos. Shizue estava removendo a segunda algema quando a porta se abriu e um guarda entrou. Vigia Mando. Ela tinha a boca larga que logo se abriu em choque. O que fez com essa prisioneira, Mando? Perguntou Morrogue. Ele desaparecera outra vez em meio às sombras, mas a voz voltou a surgir, ainda mais perigosa. Mando se atirou ao chão, prostrada, desaparecendo do campo de visão de Helena. Vossa Eminência, a voz em súplica veio do chão. Eu a salvei dos Holdfast e da fé. Salvei todos os necromantes e vitamantes como você, que viviam como ratos temendo a punição da chama eterna por seus dons incomuns. Permiti que ascendesse acima daqueles que procuravam subjugá-la. Agora descubro que me traiu. Não. Não foi uma traição. Eu sou leal. Leal à nossa causa e leal à Vossa Eminência. Foi meu desejo tolo por vingança, confesso. Queria que ela sofresse. Mas eu jamais trairia Vossa Eminência. Explique-se. Mando endireitou-se ainda ajoelhada, a cabeça abaixada, e a voz trêmula pela emoção. Ela é uma traidora dos vitamantes. Ela me atormentou. Achou que era melhor do que eu por ter feito parte do Instituto dos Holdfast e por sua vitamancia ter sido abençoada pela chama eterna. Ela precisava ser punida. Helena encarou a mulher com o espanto aturdido. Você alterou uma prisioneira e seus registros por inveja? Stroll parecia perplexa. Por que não relatou as habilidades dela? Mando se encolheu. Temi que fosse favorecida se descobrissem. Que ela poderia ser considerada útil, e então não a puniriam como merecia. Stroll pairou acima da vigia. E que tipo de punição achou que ela merecia? Mando engoliu em seco, nervosa. Eu a deixei consciente no tanque de inércia. Tinha intenção de voltar. Queria que ela se sentisse encurralada, ciente do que estava acontecendo, e temendo o que eu faria com ela depois. Mas em seguida fui designada ao entreposto e selecionada para a ascensão. Tive medo de que meu lapso de julgamento fosse representar uma decepção e por isso não contei a ninguém. Mas jamais trairia a nossa nobre causa. Ela passou os últimos 14 meses no depósito desde que você foi transferida? Por que não há registro de nada disso? Stroll soava cética.
Eu pretendia completar os registros assim que acabasse com ela. Quando fui embora, presumi que morreria e que ninguém jamais pudesse ficar sabendo. Me perdoe. Não fiz nada além disso, juro. Mando se atirou ao chão outra vez. Vejo agora que fui generoso demais, declarou Mohawk. O rosto digno de pesadelos e as órbitas vazias surgiram das sombras. Ele inclinou a cabeça como se encarasse Mando. Você não é digna do meu presente. Por favor. Vossa Eminência, eu imploro, me dê. Mando parou de falar quando foi erguida do chão por uma força invisível. A frente do uniforme cinza foi rasgada, as costelas sendo esticadas em um esguicho de sangue, a caixa torácica sendo empurrada para fora numa explosão. Helena sentiu um calafrio, o terror deslizando como uma minhoca pelas entranhas enquanto o cheiro de sangue fresco e órgãos expostos se espalhava pelo ambiente. O ar parecia ter sido tomado por uma espécie de zumbido que ela conseguia sentir dentro dos próprios pulmões. No entanto, mesmo mutilada daquela forma, Mando não estava morta. Os braços se elevaram conforme ela tentava fechar as costelas com uma das mãos e afastar Mohawk com a outra, os pulmões expostos pulsando. Por favor, me dê uma segunda chance, por favor. Não irei fracassar. Prometo. Vossa Eminência não vai se arrepender. Não, você não vai me decepcionar de novo, respondeu Mohawk, a voz sibilante quase gentil enquanto enfiava a mão no peito aberto de Mando. Ele deslizou os dedos por entre os pulmões e extraiu de lá um pedaço de metal de algum lugar próximo do coração. Vísceras com a aparência de pequenos tentáculos envolviam o objeto, segurando-se tanto ao metal quanto aos dedos de Mohawk conforme era arrancado. Quando o pedaço de metal se soltou, o corpo de Mando caiu inerte no chão. Silencioso. Morto. Mohawk suspirou e por um momento pareceu murchar onde estava, segurando o metal. Mesmo coberto de sangue, o material tinha o brilho iluminado e distinto de lumítio. Ele gesticulou com a outra mão. O necroservo arrastou-se da penumbra feito um animal. Era uma moça jovem passando pelos primeiros estágios da necrose, ainda vestida com roupas esfarrapadas do Hospital da Chama Eterna. A expressão era vazia, e havia um rasgo no uniforme expondo o peito marcado por uma teia de veias escurecidas. Quando o cadáver se aproximou de Mohawk, ajustou a postura, e ele enfiou o pedaço de metal dentro dela. Fez-se um ruído suave de ossos se partindo, deixando um buraco arroxeado de sangue seco no meio do peito. A mulher cadáver estremeceu, a fisionomia dela se transformando logo depois, o vazio desaparecendo. Ela cambaleou e soltou um gemido selvagem enquanto olhava para os próprios dedos pretos e o corpo deteriorado. Não. Por favor, não, não foi minha. Não fracasse outra vez, Mando, declarou Mohawk. E talvez com o tempo permitirei que possua um novo relicário. Quem sabe até o original. Ele gesticulou para o corpo de Mando no chão. O ar vibrou mais uma vez quando ele curvou os dedos e as costelas do cadáver foram fechadas. O corpo de Mando ficou de pé. A frente do uniforme estava rasgada, deixando-a exposta, e ela estava coberta de sangue. A pele se conectou como se tivesse sido costurada, mas o rosto não transmitia nenhuma emoção. A mulher cadáver caiu, gemendo e implorando, rasgando a ferida que escorria no peito como se pudesse tentar arrancar o metal dali. Mohawk aproximou-se de Helena. Stroll deu um chute em Mando. Agradeça ao Necromante Supremo pela misericórdia demonstrada ao permitir que você possua o corpo de uma vitamante e retorne ao entreposto, vigia. A mulher cadáver deu um último gemido gutural e então se levantou. Obrigada, Vossa Eminência, falou ela rouca e saiu cambaleando da sala. Stroll se juntou a Mohawk, inabalada pelo que acabará de acontecer. Seria possível alguém sobreviver a 14 meses em inércia? Perguntou Stroll. Mohawk não disse nada, mas o homem que suava de nervoso encontrou a própria voz lá de onde tinha se acovardado perto da parede. Na verdade, essa ideia tem certo potencial, comentou ele, dando um passo para frente e depois recuando quando a atenção sem olhos de Mohawk se focou nele. O profissional reajustava o colarinho da camisa sem parar. Nosso bom amigo do leste, disse ele, indicando Xiu, que estava absorto em limpar o instrumento utilizado, mencionou que o supressor que ela usava era de um modelo antigo, que não tinha um bloqueio completo de ressonância. Talvez isso possa explicar tanto a mente, quanto a sobrevivência. Stroll semicerrou os olhos e perguntou. Como? A transmutação observada não é algo que outra pessoa fosse ter a capacidade de fazer. Essas memórias estão profundamente conectadas à mente dela. No entanto, se existisse alguém capaz de tamanha complexidade, uma curandeira, como nosso amigo afirmou que ela era, talvez ela. Está dizendo que ela fez isso consigo mesma? Stroll gesticulou para Helena com uma incredulidade desdenhosa. O homem engasgou com a própria saliva. Bem, parece ser a explicação mais plausível. Na minha opinião. O rosto dele brilhava de suor. Stroll estalou a língua. E o fato de ela ter sobrevivido? Ela não se permitiu morrer. Talvez um nível baixo de ressonância internalizada em uma curandeira competente possibilitasse uma capacidade forte o bastante de autossuficiência, em vez do corpo perecer sob tais condições, que seria o esperado. Isso é um absurdo, exclamou Stroll. Isso é irrelevante. É possível recuperarmos essas memórias? Questionou Mohawk. A Chama Eterna não recorreria a algo tão extremo, a não ser que a informação fosse crucial. Vossa Eminência. A voz de Stroll soava suplicante. A ordem da Chama Eterna se foi. Tudo que resta dela são cinzas. Não perguntei nada a você, retrucou Mohawk, concentrado no homem, que adquirira um tom esverdeado doentio. Eu não acredito que... Saia. O ar zumbiu.
O homem empalideceu e fez diversas reverências, agradecendo a Mohawk pela misericórdia e paciência enquanto andava para trás e saía da sala com um alívio visível no rosto. O que está escondendo? Mohawk encarou Helena de cima. O coração da prisioneira batia cada vez mais rápido. Ela não tinha uma resposta para aquilo. Stroll se inclinou por sobre ela também, os olhos cerrados, avaliando. Vossa Eminência, talvez se removêssemos a seção frontal do cérebro dela, pudéssemos penetrar algumas dessas memórias antes de a febre se tornar nociva, sugeriu ela, roçando os dedos pensativa sobre a testa de Helena. Ou talvez isso altere os caminhos o suficiente para reverter o que foi feito. Seria uma honra cuidar dos sinais vitais dela enquanto o senhor faz a vivissecção. O terror tomou conta de Helena quando Mohawk assentiu. Stroll deu um passo para o lado, ajustando a luz acima deles como se tivesse intenção de começar de imediato. Perdão, interrompeu uma voz baixa, e Helena sentiu um arrobo de alívio quando percebeu que era o traidor, Xiziu, parado com a maleta nas mãos. Acabei de me recordar de um detalhe. Havia um general chamado Bayard. Ele foi ferido na cabeça durante a guerra. E daí? Stroll pareceu irritada com a interrupção. O cérebro dele foi curado, mas... Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando pelas palavras certas. Isso custou seu verdadeiro eu, o funcionamento de sua mente. Sim, sabemos o que aconteceu com Bayard. Ficou dependente e não falava. A esposa precisou cuidar dele como se fosse uma criança, comentou Stroll, a voz cheia de desprezo. É óbvio, peço perdão. Provavelmente não era nada. Xiziu fez uma mesura e pareceu prestes a ir embora. Espere. Stroll soou conciliatória. Agora que já começou, diga onde quer chegar. Xiziu se deteve. Não sei de todos os detalhes, mas acredito que buscaram uma cura para ele mais para o final da guerra. Um procedimento complicado da mente. Por meio de um curandeiro ou cirurgião? Stroll se inclinou para a frente. Xiziu franziu as sobrancelhas como se estivesse tentando se lembrar. Uma curandeira. Stroll fez uma careta. Elaine Boyle, pelo que imagino. Xiziu inclinou a cabeça, mas não pareceu reconhecer o nome. Ela era a curandeira pessoal de Luke Oldfast. A chama eterna era relapsa com os registros, mas o nome de Elaine Boyle apareceu diversas vezes no último ano da guerra. Ela pareceu ter se tornado excepcionalmente renomada. Stroll tamborilou os dedos nos lábios, estalando a língua outra vez. Onde está Boyle agora? Perguntou Mohawk. Foi morta quando invadimos o instituto. Acredito que o corpo dela tenha sido enviado para as minas. Poderíamos verificar se restou alguma coisa. A atenção de Stroll se voltou para Xiziu. O que a chama eterna fez com Bayard que você crê que seja relevante para este caso? Xiziu fez outra mesura. Só tomei ciência do que aconteceu porque havia esperança de que técnicas semelhantes fossem usadas no Império do Leste. A curandeira, pelo que fui informado, tinha uma habilidade especial de não alterar apenas o cérebro, mas a mente. Propuseram entrar na mente de Bayard e curá-lo por dentro. A atmosfera na sala mudou de repente, tomada por uma sensação de eletricidade no ar. Isso seria animancia e não cura, argumentou Stroll, incrédula. Eu não sei, as palavras eram diferentes, respondeu Xiziu. A mente, pelo que fui informado, resistia à presença de estranhos, mas essa curandeira acreditava que com uma série de pequenos tratamentos, isso seria possível. Parecido com aprender a tolerar um veneno. Mitridização, declarou Mohawk devagar, e então endireitou a postura. A mitridização da alma. Ele avançou na direção de Xiziu como se quisesse arrancar as respostas dele. A chama eterna encontrou um modo de fazer cobaias vivas sobreviverem à transferência de alma? E você nunca pensou em mencionar tal coisa? Helena pensou que estava prestes a ver outra caixa torácica ser escancarada. Mas para seu estranhamento, Xiziu permaneceu tranquilo e fez outra reverência. Perdão. Fizeram muitas perguntas para mim. É difícil de me recordar de tudo. Mohawk pareceu apaziguado por essa desculpa e se virou, voltando a encarar Helena como se ainda quisesse fazer uma vivissecção nela em busca de respostas. Se a chama eterna tinha um animante que desenvolveu um método de transferência temporária, será que isso explicaria esse tipo de perda de memórias? Se outra pessoa tivesse a capacidade de entrar na mente de alguém dessa maneira, poderia alterar pensamentos e memórias, assim como estamos vendo aqui. Isso explicaria tudo, considerou Stroll gesticulando para Helena. E devo dizer que parece mais provável do que uma ideia tão fantasiosa quanto a autotransmutação. Se a chama eterna descobriu um método viável de transferência, significa muito mais do que apenas a perda de memórias, disse Mohawk. Helena sentia a ressonância dele na medula dos ossos como se estivesse se enterrando em sua carne, tentando rasgá-la ao meio, uma camada por vez. Ele se virou para Stroll. Registre cada detalhe do que Xiziu se recorda desse procedimento antes que ele parta para o leste. Começaremos a testar esse método de transferência gradual. Quero que seja aperfeiçoado. Se for possível, recorreremos ao tal método para retirar a transmutação dela e encontrar o que a chama eterna estava tão desesperada para esconder de mim. Mohawk respirou fundo, o fôlego chiando, e então se afastou. Vossa Eminência, chamou Stroll em tom trêmulo. Esse procedimento de transferência que deseja começar a testar, imagino que exija um animante? Ela deu uma tosse fraca. Tenho certeza de que Bennett teria ficado feliz com a oportunidade, mas infelizmente almas não se encontram no meu repertório de ressonância, e só existe um outro habilitado. Isso seria algo que você e eu. Ela elevou a voz, esperançosa. Deixe que o Alcaide Mor cuide disso. O rosto de Stroll desmoronou. Mas fui eu que a encontra.
tenho outras tarefas para você. Stroll se aprumou, mas ainda parecia decepcionada. Afinal, o Alcaide Mor era o favorito de Bennett. Morrogue fez um gesto de dispensa com as mãos enquanto sumia nas sombras. Já está na hora de deixar que ele faça mais do que apenas caçar.